Olá, eu sou o Guilherme Valério, do curso de Engenharia de Controle e Automação, do Instituto Federal do Campus Hortolândia. E nesse vídeo, para a matéria de programação de computadores, eu vou mostrar um exemplo, né, de um código um método aqui que a gente pode estar fazendo para poder ter acesso a um banco de dados via JDBC e tal. Então, eu vou partir para o código e aí eu vou mostrar para vocês como é que ele vai funcionar e depois eu vou mostrar tipo os resultados dele no banco de dados, né? Bom, para começar aqui eu vou mostrar achei que é mais fácil dessa forma, né? Na hora que eu estiver explicando, mostrar o MySQL aqui, o banco de dados. E ele tá uma tabela assim meio aleatória porque eu tava fazendo os testes no programa, né? Mas enfim, aqui no caso é a nossa tabela de departamentos, né? Que é o que a gente vai trabalhar nesse vídeo. E aqui você pode ver que ele é composto por um ID e um nome, né? Isso vai ser importante para explicar na hora que estiver funcionando o projeto. E enfim, aí é isso. E aí conforme eu for fazendo os métodos, aplicando eles, né? Essa tabela vai atualizando. Mas eu vou fazer todos de uma vez para poder ficar mais fácil e aí eu vou mostrar o projeto. Então eu vou lá para o código agora. Aqui no código, né, eu já abri todas as abas que são necessárias para poder explicar o projeto. Bom, começando aqui a classe Department. Então aqui eu coloquei esse serializable aqui para poder, ele vai meio que fazer com que a classe possa trabalhar com essa conexão tipo de dados entre o MySQL e o VS Code, né, que é a ideia que eu estou usando aqui. E aí ele meio que transforma isso em dados binários, né, aqui da nossa IDE. E aí a gente pode trabalhar com isso. Bom, aí aqui tem o integer ID, string name, que é o que eu mostrei lá, né, na nossa tabela, que é o que ele precisa. Aí aqui tem o construtor vazio, o construtor padrão, aí tem os gets e sets. Aí esse hashcode aqui, equals aqui, ele faz com que ele serve pra gente poder, vamos dizer assim, quando ele precisa comparar dois objetos, né? Por exemplo, no caso, sei lá, o ID, a gente vai comparar eles. E quando a gente for achar um departamento, né? Pelo ID, essas coisas assim. E aí ele vai acabar utilizando isso aqui. E o toString aqui, para poder fazer a impressão, né? Aí tem esse factor aqui, que ele é usado porque ele diz pra gente, né, que a gente está usando esse SellerDAO JDBC, que é a tecnologia que a gente está usando aqui. Então, assim, meio que ele é um padrão, ele vai ficar aqui, esse SellerDAO ou esse departamental, que a gente vai utilizar. Por exemplo, a gente pode mudar, né, esse JDBC aqui e colocar uma outra tecnologia para poder trabalhar com essa manipulação de banco de dados. Mas ele sempre vai ter essa criação aqui, que esse department DAO e seller DAO, que é onde a gente vai usar os métodos, né, para poder implementar aqui no nosso programa. Bom, agora eu vou mostrar aqui. Esse aqui é a nossa interface, né, que é quem eu falei, ele vem aqui, ele cria essa interface, esqueci de dar esse adendo, né, para falar. E aí ele na interface, o que ele tem? Ele vai ter os métodos, né, que a gente vai usar para poder manipular as nossas tabelas. Então, aqui tem o insert, que é para a gente poder inserir um departamento novo, update para a gente atualizar qualquer departamento. Vai ter para a gente poder deletar também, né, e para a gente achar. E esse find all aqui, ele vai literalmente listar todos os departamentos que a gente tem. Agora aqui começa a brincadeira de verdade. Bom, aqui é a nossa classe departamento, né? E aí ela implementa o departamental. Aí a gente faz esse connection com aqui, importando isso do SQL.
E aí a gente declarou isso aqui. Tem o construtor, né? E aí começam os métodos que eu disse que estão aqui. Então, começa explicando pelo insert aqui. Então, você vai preparar um statement. E aí todos eles vão ter esse try catch aqui, por conta da SQL exception, que ele vai tratar de todas. E esse finally para poder fechar o statement, né? Bom, aí aqui ele vai inserir no departamento, e aí vai ter um ID e o nome, certo? E aí os valores que precisam ser dados para a gente poder gerar esse novo departamento, né? Então aqui a gente está setando que é o inteiro em string, né? Porque o primeiro parâmetro vai ser o ID, que é um número inteiro. O segundo parâmetro, que é o name, vai ser uma string. E aí nisso ele vai a gente colocou declarou esse roles affected aqui para poder ser o objeto da execução aqui do update. Esse update aqui no caso é porque ele primeiro precisa fazer todas as operações, então você não vai fazer tipo, você fala o ID, aí ele atualiza, aí ele depois fala o nome e aí ele cria, entendeu? Então tem que ser todo de uma vez, vamos dizer assim. Que aqui só tem o ID e o name, mas tem tabelas que você tem e-mail e número de telefone, talvez, e várias coisas assim. Então aí você vai colocar vários parâmetros, né? 1, 2, 3, 4 até. E aí você vai colocando todos esses objetos, .get name, get e-mail e por aí vai. Bom, aí se as linhas afetadas, vamos dizer assim, for maior que zero, ou seja, alguma coisa aconteceu, então ele vai ter esse result set aqui, que é o resultado da nossa operação. E aí, caso esse rs next aqui, que significa tipo, se realmente aconteceu esse resultado, né, vamos dizer assim, aí ele vai criar esse nosso objeto que vai ser o department, né? No caso, o novo departamento. Ou se não, ele vai aparecer uma exceção aqui que nenhuma linha foi afetada, ou seja, não deu certo, né? Bom, aí tem o catch finally que eu falei. Agora vamos partir para o nosso próximo, que é o update. Aí, isso tudo vai ficar mais claro conforme eu for mostrando no programa depois. Aí tem o nosso update aqui, que ele vai fazer? Ele vai atualizar uma linha. Então você tem lá, por exemplo, sei lá, o ID é 2 e o departamento é eletrônicos, né? Aí você pode mudar para carros, sei lá, o que seja. Mas enfim, aí começa basicamente da mesma forma, prepara o statement, aí st.prepare statement, aí aqui vem para update department, aí você vai falar um nome e o nome e o ID, né, que você deseja mudar. Mesma coisa, os dois parâmetros, e aí ele vai lá e ele executa o update da nossa operação aqui. Então ele vai lá e atualiza a tabela, né? Aí catch finally, da mesma forma. Bom, aí aqui vai ser o delete, né? Que é bastante coisa que às vezes acaba se perdendo. O delete aqui, como é que ele vai funcionar? Ele vai ter o mesmo padrão, de novo. Aí aqui vai mudar, né? O textinho aqui vai ficar delete from department, deletar de lá. Porém, você não vai deletar toda essa tabela, né? Você vai deletar de acordo com o seu ID. Esse aqui acho que eu acredito que é o mais simples. Você vai lá, você vai setar o seu ID e já era. Ele vai lá e deleta o que você tiver sinalizando para ele, vamos dizer assim, né? Bom, aqui é o find by ID, próximo que está aqui, né? Ou seja, você vai encontrar o departamento, ele vai resultar para você. E bom, aqui a gente já colocou o result set, o prepare statement, como null, que nem a gente tava fazendo aqui, né? Como null também. Aí
Aqui vai ser select from department, porque você vai colocar o ID, ele vai, vamos dizer assim, selecionar, né, o ID que você colocou, então onde o ID é. Aí você vai setar para ele esse ID. E aí ele vai fazer esse execute query aqui. E aí ele vai... O que ele vai fazer aqui? Caso o resultado tenha ido para frente, né? Vamos dizer assim, tipo, como se ele... Caso ele tenha encontrado o ID, o departamento, na verdade, né? Que você colocou esse ID. Aí ele vai instanciar o departamento com esse instantiate aqui. Com o resultado, né? Que é o RS que você colocou, result set. E aí ele vai retornar esse objeto departamento. Caso não, ele não retorna nada, né? É o return null. Esse instantiate department aqui, ele vem desse método que tem que criar ele à parte, que eu esqueci de falar, devia ter falado antes. Então ele vai ser um método privado mesmo, do tipo department. Aí ele vai, o instantiate department, que ele vai precisar de um result set, né, do resultado, para poder instanciar o departamento. Faça throws SQL exception aqui. E aí é o novo departamento. E ele precisa do ID e do nome para funcionar. No caso aqui, você vai falar o ID e depois ele vai pegar o nome. Enfim. E assim que funciona esse método find by ID. Agora o último aqui, né, que é o find all, que ele vai listar tudo. Aqui como é que vai ser? Coloque de novo prepare state. Ele é parecido com o de cima, só que nesse aqui, no caso, você não vai achar nada, né? Ele vai simplesmente imprimir a lista toda. Então ele vai selecionar lá do departamento. Eu coloquei order by name, mas você pode não precisa colocar isso aqui é para ordenar por nome, que eu achei melhor, né, para poder colocar. Bom, aí ele vai execute carry, e aí você cria uma lista de department, né, e aí você tem esse map aqui, né, esse map department aqui, ele vai ser usado para poder localizar todos os departamentos. Então, enquanto você tiver uma resposta, né, do RS Next lá, aí ele vai encontrar lá no mapa, né, que a gente colocou, o objeto vai ser encontrado do mapa pelo ID. E aí, se esse ID já tiver sido instanciado, né, não tiver sido instanciado ainda, ou seja, não foi mostrado lá na impressão, né? Vamos dizer assim, não pegou ainda. Aí ele vai instanciar com o nosso instantiate department. E aí o mapa vai colocar lá, né? O ID, o departamento, né? De acordo com o ID, na nossa impressão. E aí você vai adicionar esse objeto à lista. Bom, aí ele vai retornar a lista que você fez. E aí, finalmente, ele termina. Agora eu vou mostrar por aqui como que eu fiz isso aqui. Então vai ser assim, aqui começa o nosso main normal. Isso aqui são as coisas que a gente aplicou, né, os imports das bibliotecas. Bom, eu coloquei assim, manipulando banco de dados. E aí o scanner, né, eu não sei porque ele tá com isso aqui, sempre que eu usei ele. Eu usei ele aqui embaixo. Mas, bom, aí cria o Create Department DAO lá, que eu falei, né, da interface aqui do Factory. E aí, eu coloquei teste 1, 2, 3 aqui, então o teste 1 vai ser o Find By. Eu vou encontrar o primeiro lá, então o primeiro que tiver na tabela é o que ele vai mostrar pra mim aqui. Isso aqui eu tava testando. Aí ele vai colocar e vai imprimir. Aí o find all, que é o que ele vai imprimir tudo. Então, você tem uma lista, department. Eu coloquei o objeto dep2 aqui, né? Aí lá do department all, ele vai utilizar o find all aqui, que é o que é onde tem a lista, né? Aí ele vai
eu fiz um for each aqui, né? Para ele poder imprimir. Então, system out print L e o objeto que a gente colocou aqui. Aí ele vai mostrar todos. Agora, o teste 3, né? Que vai ser o inserindo o departamento novo. Eu vou colocar um nono departamento, né? Perdão. E aí eu vou colocar testando. Então, department, deve create new department. E aí, o que ele pede? Ele pede uma ID e o nome. E aí, a gente usa o insert, lá do departamental, e imprime ele. Aqui, pro update. Basicamente, é parecido, né, aqui. Aí você coloca departamental find by ID, ele pede um ID, coloquei o 2, vamos atualizar o 2, vamos colocar esse foods aqui, e aí, na verdade, deixa eu pensar aqui, vou colocar um nome, não, deixar esse aqui mesmo, que ele vai aparecer lá. Eu devia ter mostrado talvez na tabela antes, mas ele vai funcionar da mesma forma, senão a gente faz de novo. Mas aí, bom, aí ele vai colocar aqui, né, departamental update, aí você vai atualizar o update com o ID 2, o departamento com o ID 2 e vai imprimir. Esse aqui é o deletar, né, então aí a gente coloca o ID que vai ser deletado, achei mais fácil colocar dessa forma. E aí, int ID, colocar aqui né, usando o scanner, por isso que eu falei que eu não sei porque que ele tá com esse CC aqui. Bom, e aí ele vai imprimir aqui, né, se colocando o delete foi completo, delete para ID. Bom, eu vou rodar ele aqui agora, vamos ver se vai dar certo, né. Às vezes dá algum errinho. Deixa eu ver aqui pra cima, ó. Então, o teste 1, né? Que é o Find by ID. Ele achou o ID 1 com o nome Computers, que é como tá lá. E depois eu vou deixar um print na tela pra mostrar a comparação pra vocês, que eu acho que vai ficar bom. Aí depois o Find All, que ele achou todos os nomes, ó. Ah, por aqui vai dar pra ver bem também. Então, tá vendo, ó? Aqui tá por nomes, né? Que nem eu tinha colocado order by name lá. Então, de B até T, né? Mas em ordem alfabética. E aí ele achou 4, 6, 1, colocou os IDs aqui. Como pode ver aqui, o 1 é o Computers, né? Que é o que tá aqui. Aí, departamento insert, então a gente colocou, assim, né? Esse aqui, no caso, ele imprimiu antes do nosso insert. Então, ele vai mostrar depois lá o resultado final. Ele vai inserir o nome do departamento aqui, que ele foi pro 10, quando eu tava testando, né? E aí ele vai colocar o nome testando. Aí depois vai dar pra vocês verem lá. Aí tem Department Update, que aí o ID2. Ah, ele já tá foods aqui, eu devia ter mudado. Eu vou colocar aqui, eu vou deletar esse 10 aqui, que é o teste. E aí ele foi deletado. Mas eu vou mudar lá o clear. E esse aqui eu vou colocar 11 aqui, não tinha 11, né? E aí aqui. Vou colocar o 2, eu vou mudar pra sei lá, testando. Só pra dar pra ver o nome aqui. Vou rodar de novo. Então, computers, find all. Aí ele achou tudo aqui, né? Aí, inclusive, o nosso testando que a gente tinha colocado aqui, ele foi pra lá. Então dá pra ver que o insert dá certo. Aí aqui eu coloquei um 11º, né? Que é o... Eu coloquei testando de novo. Bom, depois eu vou ver lá. Aí, Aí o update. Ah, tá, entendi. Isso, coloquei testando no novo insert lá. Eu coloquei outro, né? Aí o update, que eu tinha confundido os nomes aqui. Aí, ele vai mudar esse ID 2 aqui, né? Que é o food, para teste testando. E eu vou deletar esse 9 aqui, que eu acabei de colocar. Bom, então é isso. Agora eu vou lá no banco de dados para mostrar para vocês como é que isso funcionou.
Bom, então agora aqui no banco de dados, né, eu vou vir aqui tá o seller, né, que é onde a gente tá. Aí eu vou então, clicar no raizinho aqui para poder atualizar. Bom, então tá aqui, ó, computers, que é o primeiro, né, aí o 2 é o teste testando que a gente tinha colocado, o 9 a gente apagou, e o 10 no primeiro teste, que eu não consegui mostrar isso aqui na hora. E aí, mas tipo, dá pra ver aqui que a gente apagou o 9, né? Pelo que ele tava mostrando lá. E eu também vou mostrar isso. E depois eu vou mostrar pra vocês. Vai dar pra ver pelo print. Mas... Então, aí ele dá pra ver aqui que funcionou a manipulação com o nosso banco de dados, né? Então é isso, eu espero que tenha ficado claro. E agora eu vou mostrar o print pra vocês. Bom, então aqui comparando, né, mostrando os dois, eu não sei se meu mouse está aparecendo aí, mas dá para ver pela imagem. Antes do programa, nossa tabela, né, no banco de dados, ela era desse jeito aí, os departamentos. Então você tinha lá o computer, aí tinha colocado esse foods aí, tinha sido para teste antes também. E aí, aí tem dois games ali, porque eu tava também testando, enquanto eu tava tentando fazer o programa funcionar. Mas, então, então como pode ver, a gente fez o update, né, no ID2 com o teste testando. A gente tinha criado o 9, o nono departamento, né, com ID 9, se eu não estou enganado. E aí a gente foi e excluiu ele. E também o 10, né, tinha sido o teste. Aí eu tinha colocado lá para deletar o 10, então ele deletou ele não aparece mais ali. E aí, a gente criou o 11º, né? Que é o Quad 11. E aí, colocou esse testando aí. Então é isso, acho que agora dá pra entender bem, assim, que ele realmente faz essa manipulação. Bom, então foi isso. Eu espero que tenha ficado claro. É um pouco complexo mesmo de entender, né? Quando você começa a mexer com a linguagem de programação na IDE e tendo essa conexão com o banco de dados, mas é muito importante e eu espero que tenha ficado claro isso para vocês.